Em 9 de março de 1990, o Fernando Collor, em uma sexta-feira, ele acaba ganhando ali, ele ganhou contra o presidente Lula, que foi o concorrente dele, ele ganhou a de caça aos Marajá, ele andava de jet ski, era um atleta, foi para os Estados Unidos, ele era o candidato perfeito ao Brasil para salvar o Brasil da hiperinflação daquele período pós-regime militar. Após 3 dias de assumir e de anunciar o seu pacote econômico, um dentista, morador de Niterói, do estado do Rio de Janeiro, acaba se deletando porque, tendo todas as suas reservas, que ele juntou a vida inteira para comprar um apartamento, ele acaba se deletando ali e seus filhos acabam resgatando o apartamento após ali de 18 meses. Em 1990, fazer o que fez com esse dentista precisou de um feriado bancário, uma logística de guerra e toneladas de dinheiro em espécie. Hoje, em 2026, se encontra muito mais fácil, apenas com um clique, pegar o Brasil inteiro, um clique, no ano de 2026, acaba se tornando muito mais fácil do que 1990. Eu vou te explicar aqui no vídeo, um pouco mais detalhado, para você compreender o que eu acho aqui sobre isso que ocorreu em 1990. E logo após o Fernando Collor assumir, no sábado, ele anunciou a primeira mulher ministra da Fazenda, a Zélia Cardoso, e a Zélia Cardoso entrou ali em rede nacional ao vivo, principalmente ali foi uma das emissoras, acho que foi a Globo, anunciando o novo pacote econômico que quem tinha equivalente a 5, 6 mil reais, na época 1.200 dólares, 50 cruzeiros, poderia sacar na segunda-feira e o restante só após 18 meses. E houve uma corrida bancária de todas as pessoas ali, de toda a população preocupada, porque tinha empresários, muitos empresários, tinha muitas pessoas ali que empreendiam naquela época, e as pessoas ali foram para os principais bancos do país, Bradesco, Itaú, fazer uma corrida ali para conseguir sacar o seu dinheiro, e chegando em algumas agências bancárias, os bancos ali, os principais bancos, não tinham cédulas suficiente ali para honrar o compromisso com essas pessoas que correram rapidamente ali para resgatar aquele seu dinheiro que tinha guardado, tinha poupado a vida inteira para comprar um imóvel, comprar um carro, pagar as contas, pagar os seus funcionários das suas empresas e etc. Atenção, o que ocorreu naquele período da corrida bancária? Se você perguntar para o seu papai, para sua mamãe, para os seus avós, eles vão falar. Muitas pessoas ali poupavam aquele dinheiro e colocavam no banco, fazendo uma aplicação overnight, para resgatar com a hiperinflação, às vezes o dobro ou até mesmo o triplo daquele valor que a pessoa acabou colocando. E para você ter dimensão, todo esse valor da população brasileira, mais ou menos ali estava na casa de 100 milhões de pessoas, era 80% da liquidez de todo o Brasil, era quase 40% do PIB brasileiro. Nos dias atuais, esse valor ia equivaler mais ou menos 4 trilhões para conseguir acabar, estancar a hiperinflação que houve, gigantesca, que houve naquele período ali terrível. E adivinha quem? Os governantes, os políticos, acabou colocando e acabou escolhendo para pagarem a conta o que fizeram no passado. Foi, felizmente, as pessoas, a maioria da população brasileira, que tinha a sua reserva inteira, que poupou, sacrificou, perdeu parte da sua vida para pagarem a conta dos políticos. E para você entender por que isso foi possível, período antes, a economia já tinha acabado, destruído, indo para a lua. O IPCA, a inflação se encontrava na casa de 82.000%. 82.000%. 82.000%. Não é 8%. 82 mil. O leite, o litro de leite, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, eles entravam no supermercado, pegavam o litro de leite, quando chegava no caixa para pagar, o valor já tinha mudado, já tinha dobrado. É chato, né? Eu sei que é chato a economia, eu sei que é chato o que ocorreu no passado, mas pergunta para os seus pais. Talvez a situação que você se encontra hoje é pobre, a situação que você se encontra na dificuldade, a situação dos seus pais, talvez que não conseguiu se aposentar, a dificuldade que não conseguiu ali patrimônio, talvez seja um desses períodos que seus pais ali acabou pegando, que acabou sendo impactado com apenas uma caneta dos políticos. E já tinham tentado 3 planos econômicos que falhou, que não foi do Collor. Já tinha tentado o plano verão,
o Plano Bresser e o Plano Cruzado. Todos esses falharam, não teve sucesso e não conseguiram estancar o tanto de dinheiro desviado, de corrupção e mal gasto. Como fosse as viagens de 5 bilhões, para cima e para baixo andando de avião, tentando lutar, tentando fazer acordo para melhorar o Brasil. Mas será que está realmente melhorando? Eu acho que não. Só gastando dinheiro, talvez, aleatório, à toa, para a gente, pagador de impostos, principalmente para as pessoas que estão na faixa de 40 anos, que vai se aposentar daqui a alguns anos, que vai ter extrema dificuldade. Eu venho falar porque daqui 10 anos eu vou me aposentar. Eu quero a minha aposentadoria. Mas desse jeito, será que vai ter aposentadoria? Ali, antes do Fernando Collor assumir ali a presidência, o Fernando Collor ele falou uma frase muito polêmica. Eu vou ler aqui para vocês. Temos que matar o tigre da inflação e só temos uma única bala de prata. Essa bala de prata foi para a população brasileira, para as pessoas ali, os pagadores de impostos, porque provavelmente jamais ia passar na cabeça de aposentadoria deles, dos militares, das pessoas ali que trabalhavam para o governo. Jamais, isso daí não. Vamos cortar do povo, da população. Os direitos adquiridos é adquirido. A gente não pode voltar para trás. Nós, governantes, nós aqui que trabalha para o governo, jamais podemos perder os nossos benefícios que já foi adquirido. Infelizmente, para a população, pagador de impostos. Então, vamos lá para você entender. O que foi o overnight? Teve pessoas, se você perguntar para seus pais, teve pessoas que vendiam o seu imóvel, uns 300 mil reais, e colocava no banco, comprava aqueles títulos do governo, por causa da hiperinflação, estava tudo caro, as coisas, os alimentos, os produtos, e as pessoas ali comprava, vendia imóveis, vendia carro, tinha dinheiro guardado para as pessoas não correrem para o dólar, e aqueles 300 mil colocado na noite, aquele dinheiro ali, ele dobrava no dia seguinte. O que ocorria com tanto dinheiro no mercado, tanto dinheiro na rua? As pessoas acabavam adquirindo muitos produtos. E esse plano era para as pessoas consumirem menos. Então, eles fizeram esse plano para estancar ali a hiperinflação, porque as pessoas estavam ganhando muito dinheiro com o overnight, consumindo muitos produtos, comprando muitas coisas, circulando muito dinheiro no mercado. Está aparecendo hoje, com a taxa Selic, a quase 15%, ali 1 milhão, 15 mil sem fazer nada, deitado o dia inteiro sem fazer nada, comprando. Seu dinheiro vai dobrar 4 anos. Então, naquele período, eles fizeram que tinha muito dinheiro em circulação e tinha que estancar esse dinheiro, esse consumo, para combater a hiperinflação. O teto desse plano do Collor foi um deles, a Zélia Cardoso, a primeira mulher ministra ali da Fazenda, Antônio Candi e Ibrahim Iris. Só que, na teoria, assim, é fácil. Acaba com o consumo excessivo da população, pega 80% da liquidez. Se não tem dinheiro circulando, não tem pessoas comprando, automaticamente a inflação vai cair. Só que ocorreu o quê? Funcionou alguns meses e depois disparou novamente. E isso foi cruel, porque principalmente das pessoas ali que precisavam daquele dinheiro, que tinha mais de 6 mil reais na conta, que precisava pagar suas contas, que precisava comprar determinado item, casa, imóvel, carro, comer, isso daí foi cruel. E acabou controlando alguns meses, depois disparou, e depois no ano seguinte, ali o Fernando Collor, ele lança o Plano Collor 2, que também acaba falhando novamente. E em 94, infelizmente ali, graças a Deus, obteve com um plano real, que sem confiscar nada, ali, simplesmente com um grande ministro, os caras muito estudiosos conseguiram fazer a URV, que acabou dando certo, ficando até hoje, mesmo por causa que a inflação acabou ocorrendo, o poder de compra, mas se encontra até hoje com essa moeda do real. Se você vê 50 reais, antes você comprava uma pizza, hoje provavelmente a gente não compra nenhuma pizza com 50 reais. E os grandes mentores do plano real ali, quando o Fernando Henrique acaba ganhando, foi os três principais economistas, que o nome deles é Carlos Eduardo, Luiz Gonzaga e Preste Pereira. E ali eles conseguiram resolver sem fazer o confisco, sem ser cruel com a população, que teve muita gente ali, uma das pessoas que eu iniciei o vídeo, o dentista, que acabou ali se deletando. Pode perguntar para seus pais. E grava aí, e guarda isso. Eu vou fazer esse vídeo aqui, eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes. Essa daqui é a primeira parte. Esses 3 economistas
inteligente que fez o Plano Real até hoje, eles disseram que o confisco foi uma escolha política, não técnica. Foi uma escolha política, não técnica. E tinha que alguém ali fazer e ser cruel com a população e com as pessoas que naquele período ali, que provavelmente não se recuperou ao longo dos anos, porque a pessoa foi impactada em 1990 e depois impactada aí no mínimo uns 10 anos. Essa é a primeira parte, depois eu vou fazer a segunda e a terceira.